amigo internauta. Hoje gostaria de debater com você o seguinte assunto: a história do toque retal da próstata. Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos vídeos que eu faço normalmente, porque ele vai ser um pouco mais longo. Mas vamos lá. Tem que entender que existem um exame, o primeiro exame descoberto para detectar problemas de câncer de próstata ou problemas de próstata no geral. O primeiro exame que surgiu ao longo dos anos, ao longo das décadas, foi o exame de toque retal, né? Por quê? Porque era fácil acesso, né, pela região do ânus, e descobria-se que a pessoa, nas dissecções dos cadáveres, nos anos passados, percebia que a próstata apresentava formas diferentes. Ou ela estava muito crescida e macia, ou estava menos crescida, mas petrificada. Então, no início, surgiu-se o primeiro exame para detectar câncer de próstata e detectar problemas na próstata, que é o toque retal. Esse toque retal veio numa época em que não se tinham exames de sangue, não se tinham raio-x, muito menos se tinham antibióticos, muito menos se tinham luvas. Claro, o exame de toque antigamente era feito sem luvas, mas eu falo assim, nossa, mas sem luvas? Gente, antigamente os médicos faziam a dissecção dos cadáveres no anatômico para estudos tal, e depois iam operar pessoas vivas sem lavar as mãos, porque eles não sabiam da existência das bactérias. Então o toque retal, por esse ângulo, ele é mínimo, fazer o toque retal sem luva. Vou te falar comigo mesmo, eu tenho 45 anos, nós estamos em 2020. No dentista, quando eu ia no dentista com 12, 15 anos, o dentista não usava luva. Era na mão mesmo, encostava na minha boca, tal, fazia os procedimentos sem luva, né? Então, 2020, né, século 21, as coisas vão aprimorando. Então, tem que saber o seguinte, vamos colocar de 1950 para frente, começou o que? A medicina evoluir, né? Então já veio a luva, já veio o gel para fazer o toque da próstata, mas não existia o exame de sangue. Então naquela época, o urologista fazia o exame do toque, mesmo não tendo remédios cientificamente comprovados para passar para a próstata. E aí, o toque retal tinha uma importância fenomenal, porque não tinha ultrassom, não tinha exame de sangue, que é o PSA, o mais utilizado. Então, era o que tinha de ser feito. E numa época na qual você tinha um preconceito muito grande. Até hoje tem. Quer dizer, se antigamente tinha, se hoje tem preconceito, imagina antigamente como é que era esse preconceito. Bom, aí veio o toque da próstata, né? E aí começaram a fazer os procedimentos na próstata. Por exemplo, em 1956, né, já sabia que metade dos nódulos na próstata, pelo toque retal, fazendo a retirada de pequenos pedaços por uma agulha, já representava câncer de próstata. Então, ao longo dos anos, as coisas foram evoluindo. E aí o toque retal manteve muito a sua importância, até chegar num ponto em que, em torno dos anos 90, veio o PSA, que é o antígeno prostático específico. Antes desse antígeno prostático específico, existia outros testes, por exemplo, a fosfatase alcalina, a fosfatase ácida, mas que não eram específicos, não eram tão voltadas para problemas da próstata. Bom, chegou o PSA, continuou-se fazendo exame de toque, continuou-se fazendo exame do PSA. Mas foi vendo que o quê? Que o PSA,
ele foi ganhando o quê? Importância, principalmente na sensibilidade de detectar o problema. Quer dizer, se o PSA estava alterado, alguma coisa está acontecendo. Bom, aí o toque que além de ser feito o toque para problemas, para detectar câncer de próstata, o toque era realizado para fazer retirada de pedaços da próstata. Porém, veio o ultrassom. O ultrassom revolucionou a medicina da seguinte maneira: você conseguia ver a próstata, já não era mais o dedo do médico que se introduzia no ânus, mas sim um aparelho. E com o passar do tempo, esse aparelho que se introduzia acordado, hoje, se você tem condição, você vai fazer o exame da biópsia de próstata dormindo. Bom, aí passaram os anos 2000, continua fazendo o exame do toque, continua fazendo o PSA, né? E aí vieram as cirurgias de cura para câncer de próstata, e manteve-se também cirurgias para doenças benignas da próstata, porque o toque retal também diagnostica doenças benignas da próstata. Antigamente, você tinha um problema benigno da próstata, que é o mais comum. O homem, ele vai no urologista, não é porque ele está querendo, uma grande parte, eu vou dizer assim, uma grande parte vai no urologista porque está começando a queimar para urinar, doer para urinar, urinando fraco, urina fica um resto para trás. E aí a pessoa vem morrendo de medo achando que é câncer, muitas das vezes não é. Seria hiperplasia prostática. Enfim, só para fechar esse aumento prostático benigno, as pessoas não tinham remédio, então tinham que, além do toque, já iam para a cirurgia. Ah, mas não fazia ultrassom? Não, nessa época não tinha ultrassom, nem o ultrassom que se faz pela barriga, né? Já fazia cirurgia, e aí o toque com a importância diagnóstica. Bom, vieram se passando os anos, e vou repetir, nós estamos em 2020, e vou colocar assim, há 5 anos veio a ressonância nuclear magnética, que não é para todos os pacientes, mas quando bem indicada, dá uma visualização assim, muito perfeita, muito detalhada da próstata, e aí sim, para saber se tem ou não suspeita grande ou não de doença neoplásica, doença cancerígena na próstata. Bom, estamos em 2020, né? E aí eu quero dizer o seguinte: sim, ainda hoje você tem o PSA, o exame de sangue, e ainda hoje tem o toque retal. Agora, o toque retal, ele está indicado, como eu acabei de falar, mas ele não tem a importância do toque retal que existia no século passado, nos outros séculos, na qual o toque retal era o único exame que existia. E hoje, o melhor que você tem é discutir com o seu médico. Faço somente o toque, faço somente o PSA, faço os dois exames juntos, faço esses exames periodicamente, de 2 em 2, de 3 em 3 anos. Não preciso mais fazer, que é o caso de pacientes acima de 80 anos ou paciente abaixo de 40 anos. Enfim, essa é a história da evolução da medicina e de um exame do toque retal, que começou como o principal exame, porque não se tinha nenhuma evolução na área médica, não se tinha, como eu disse, nem antibióticos, para hoje você poder chegar num ponto que você pode escolher se vai fazer o exame do toque ou não, e se vai fazer exame de PSA ou não. Para fechar o vídeo, vem aquela fala de se precisa fazer todos os anos os exames de PSA de sangue ou exame de toque retal. Aí veio a vigilância ativa, que é um novo conceito, que é o quê? Você tem o diagnóstico de câncer de próstata, com ou sem toque retal, você tem esse diagnóstico, mas você não necessariamente vai se submeter a algum tipo de tratamento. Vai ser o quê? Observado ativamente se você vai operar ou não. Enfim, a medicina vai evoluindo. Talvez, quem sabe, daqui a alguns anos eu faça um outro vídeo, né? Quem sabe
falando assim, olha, eu vi o exame do toque não existe mais, porque apareceu isso, isso e aquilo. Ou então, o exame de toque não vai ser necessário para fazer o screening, que é a vigilância. O screening é justamente a vigilância do câncer de próstata periodicamente para os homens. Enfim, se esse vídeo chegar com o fim do exame do toque da próstata e eu estiver aqui com saúde, podendo conversar com vocês, pode esperar que eu vou estar sendo logo um dos primeiros a fazer esse vídeo e postando esse vídeo para todo mundo. Tá? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.